Pois é, iniciamos a semana dando continuidade à rodada de entrevistas com os postulantes ao governo do estado de Santa Catarina. E hoje, por ordem de sorteio, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Voto Mais o candidato do União Brasil, Jean Loureiro. Boa noite, candidato. Boa noite, Paulo. É um prazer estar com você aqui. E o prazer é todo nosso estar recebendo o senhor aqui. Eu começo com um tema estradas, lhe perguntando o seguinte: o governo do estado enviou um projeto para o Ministério da Infraestrutura em Brasília, um projeto denominado concessão híbrida, que envolve 24 rodovias estaduais. Resumindo isso, significa pedagiar 24 rodovias estaduais, além de federais. O senhor assumindo o governo, o senhor vai manter essa proposta? Não, nós não vamos manter essa proposta. Quando você tem que pedagiar uma estrada, demonstra a incapacidade e a incompetência do governo em poder fazer a sua manutenção e executar as obras necessárias. O problema do governo hoje não é mais falta de recurso, é falta de competência para executar as obras. Você vê que das 44 últimas licitações, 40 deram deserto. Ou seja, explicando o que é deserto, nenhuma empresa apareceu para executar. É um governo de muitos anúncios, muitas promessas e pouca realização. O que nós temos que ter é capacidade de execução e boa manutenção. Já em janeiro, nós vamos fazer um plano emergencial de manutenção das estradas, que 70% estão em estado precário. Quem fala isso não é o candidato Jean, é a Fiesc que fez um levantamento detalhado do que ia acontecer. Nós não vamos fazer operação tapa-buraco, é manutenção, fazendo a fresagem, colocando nova capa asfáltica, boa sinalização, como a gente fez em Florianópolis quando eu fui prefeito, garantindo uma boa manutenção das estradas. O senhor, durante a sua campanha, o senhor já fez várias críticas ao seu antecessor. A administração, antes do senhor assumir a prefeitura de Florianópolis, César Souza Júnior, o senhor vem batendo pesado e acabou de bater agora no governo do estado, diretamente no seu adversário, Carlos Moisés. Mas tanto na gestão da prefeitura como no governo do estado, o seu vice, Heron Giordani, fez parte integrante. Isso não esvazia as suas críticas? De maneira alguma. Primeiro, porque eu não faço crítica à pessoa, eu faço crítica à gestão. E é por isso que eu sou candidato a governador. Porque se eu concordasse com o que está aí, eu continuava prefeito de Florianópolis, não precisava ser candidato a governador. O meu vice, Heron Giordani, cumpriu uma missão delegada por 34 deputados de todos os partidos na Assembleia Legislativa, no momento de crise política que o Estado vivia, onde se afastava e voltava um governador o tempo inteiro, o Estado desgovernado, e ele assumiu por essa delegação uma missão temporária, onde trouxe a paz, voltou o diálogo e buscou acertar os rumos do governo. Nem sempre conseguiu. Saiu no momento adequado e o seu partido, o PSD, apresentou o seu nome. Eu poderia ter colocado como vice um outro partido, puxado mais uma agremiação, fazendo mais uma sopa de letrinhas. Nós preferimos ficar com os dois partidos, União Brasil e PSD, ter um nome qualificado, um nome íntegro, uma inteligência diferenciada, que conhece muito o governo, tem capacidade de gestão e capacidade política. Critérios essenciais para ser um bom vice e governar 4 mãos Santa Catarina. O senhor falou em sopa de letrinhas, o senhor está recebendo algum apoio do MDB? Olha, tem diversos filiados do PMDB, vereadores, que já declararam apoio à nossa candidatura. Eles não concordam com o apoio ao candidato Moisés, entendem que fez um governo, que deixou a desejar, e entendem que nós temos a capacidade de fazer algo diferente. Então eu recebo com muita responsabilidade esse apoio, entendendo que eles tiveram um posicionamento divergente e que vem sendo respeitado pelo partido. O senhor é o segundo candidato ao governo do estado de Santa Catarina que mais está usando o fundo eleitoral. E juntando com o fundo partidário é 3,5 milhões. Eu lhe pergunto o seguinte: o senhor é favorável a esse fundo eleitoral de 6 bilhões e, de repente, o senhor está usando e usando de que maneira? Bom, primeiro eu quero dizer que o que eu não concordo é quando tem o financiamento da iniciativa privada e a empresa A, B e C financia o candidato que entra no governo e tem compromisso com aquela empresa. Quando ele é financiado por uma empresa, ele chega lá e vai atender os interesses dela.
Eu acho que o fundo eleitoral ele é uma boa alternativa do financiamento público. O senhor concorda? 6 não bilhões? Não nos valores apresentados, porque o valor poderia ser menor, poderia garantir essa isenção dos políticos e ter uma forma efetiva de não permitir a influência exagerada que tinha as Odebrecht da vida, as grandes empresas que depois foram para a Lava Jato, que eram as grandes patrocinadoras dos candidatos, que hoje não acontece mais. E o senhor sabe que dos 20 candidatos a deputado federal, a maioria é da sua coligação usando o fundo eleitoral. Então, da matéria que eu vi no ND, dos 20, nós temos um candidato que está lá, que é deputado federal, que recebeu esse valor. Tem mais? Né? Não, tem apenas um. Eu vi a matéria, dos 20 do União Brasil tem apenas um. No Transparência está mostrando que tem 8 candidatos do Não, talvez senhor. vocês queiram falar da coligação, PSD junto e Isso, outros. eu estou falando da coligação. Do União Brasil, que é o partido que eu faço, tem apenas um que foi... Não, tem, tem o PSD. Não, mas daí o PSD e os outros pode ser que tenham, daí cada partido tem a responsabilidade sobre seus candidatos. E não a coligação mesmo. Não que a ela coligação, esteja... até porque esse repasse não passa por mim, é um repasse que vem do Diretório Nacional destinado aos deputados. O PSD tem uma bancada maior, candidatos com maior potencial para disputar a eleição e foi um critério adotado pelo PSD. Eu vou tocar num assunto um pouco delicado, que é a Operação Chabu, que bateram na sua casa, o Ministério Público lhe indiciou por corrupção ativa e passiva, mas a Justiça não recebeu e considerou até que não havia provas suficientes. Além dessa situação, eu queria saber como o senhor vai trabalhar o combate à corrupção durante o seu governo, caso o senhor chegue ao centro administrativo. Paulo, eu quero te agradecer essa pergunta. É uma ótima oportunidade de conversar com você, eleitor. Primeiro, para dizer que eu fui um dos poucos prefeitos, ou talvez o único, que passou pela prefeitura que não tem nenhum processo contra mim. Eu não sou réu em nenhum processo. O que houve na Operação Chabu foi uma acusação infundada que tinha uma sala secreta na prefeitura, que de tão secreta que era, nem a Polícia Federal, ninguém encontrou, e que foi para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o tribunal que julga a Lava Jato, um dos tribunais mais duros do Brasil, e esse tribunal me deu o passaporte da honestidade, nem deixou abrir o processo contra mim, dizendo que não tinha nenhuma relação. Era uma operação que não envolvia corrupção, que não envolvia desvio de dinheiro público, uma acusação de sala secreta e de vazamento de sigilo de informação que eu nunca participei, e tudo isso foi comprovado. Tanto que usaram muito isso na eleição de prefeito, usaram contra mim, e o que aconteceu? Venci a eleição no primeiro turno, com 126 mil votos, mais do que todos os outros candidatos juntos. Então é muito bom poder esclarecer, porque acontecem injustiças na vida, mas a justiça não tardou e não falhou comigo, né? Rapidamente ela veio, demonstrou e me deu o passaporte da honestidade. O senhor também se considera, então, de repente, nessa circunstância de ter vencido no primeiro turno, absolvido pelo eleitor naquele episódio com a servidora numa repartição pública? Aquilo foi uma grande armação, né, feita contra mim. É uma responsabilidade que eu tinha de discutir com a minha família, que já foi resolvido, já tinha sido resolvido. Eu já tinha pedido perdão a elas, a minha mulher, as minhas filhas. Deixei muito claro o que aconteceu. Era um fato ultrapassado. Uma câmera escondida, expondo intimidade para prejudicar uma campanha. Olha o cúmulo que eles chegam numa eleição. Fizeram isso para usar no período eleitoral, faltando uma semana para a campanha. Mas o eleitor não caiu nessa. O eleitor não aceita mais essa situação. E o troco ele deu nas urnas, né? Respondendo o que tinha que fazer e vencendo a eleição no primeiro turno. O senhor acha que esse mesmo comportamento vai ter do eleitor de Santa Catarina? Ele já vem demonstrando. A nossa candidatura é a candidatura que mais cresce entre todas as candidaturas. Nós vencemos um desconhecimento inicial, porque dos 5 principais candidatos, eu sou o único que não tinha disputado uma eleição majoritária no Estado. Percorremos todas as regiões de Santa Catarina, conhecemos as demandas, apresentamos um ótimo plano de governo e o programa eleitoral permitiu chegar a todos os locais, superando tudo isso e demonstrando que eu não sou uma pessoa perfeita, mas quando errei, corrigi rumos, perdoei e continuei trabalhando muito do jeito que sempre fiz. O senhor assumindo o governo, o senhor pretende reduzir a máquina ou o senhor
até para abastecer a sua coligação, o senhor vai abrir novas secretarias? Acho que a população já me conhece do meu trabalho na Prefeitura de Florianópolis. Quando eu assumi, nós tínhamos 35 secretarias e órgãos. Reduzimos para 16. Nós tínhamos 700 cargos comissionados. Hoje é em torno de 350. Eu não tenho compromisso nenhum, nem com a União Brasil, nem com o PSD, dois partidos apenas que fazem parte da nossa coligação dos grandes partidos. O nosso compromisso é de resultado, é um compromisso de trabalho. Como prefeito, quem que eu escolhi para ser secretário de saúde? Doutor Paraná, uma pessoa reconhecida nacionalmente, uma das maiores autoridades do SUS, ex-reitor da Universidade Federal, ex-diretor do Hospital Universitário. Quem que eu convidei para ser secretário de Educação? Professor Maurício Fernandes Pereira, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação, que vem com conhecimento. Quem que eu convidei para ser secretário de Mobilidade? Michel Mittman, um dos arquitetos mais reconhecidos da cidade. Ou seja, a gente fez um governo técnico, um governo de resultado. Mais um técnico que tem a obrigação de prestar contas à sociedade. Porque ninguém é criminoso por ser político ou ser candidato. Você tem que ter capacidade técnica para uma função, e foi assim que a gente fez na Prefeitura, e é assim que a gente vai fazer no governo do Estado. Vou lhe dar mais uma alfinetada que eu gostaria de ouvir. Está ótima essa alfinetada, Paulo. Não, eu queria ouvir do senhor o seguinte: o senhor teve uma atuação muito firme durante a pandemia e, de repente, o senhor me aparece em Cancún, em férias, e a cidade toda fechada. O senhor não se arrepende de ter tomado essa decisão de tirar férias naquele momento? É bom esclarecer os fatos. Eu fiquei 340 dias sem um único dia de descanso ou férias na pandemia. Quando os números baixaram, eu programei uma viagem de férias com a minha família e pude ter a oportunidade de tirar uma semana. Entretanto, recentemente, naquele momento, veio a variante. E a variante Delta voltou a crescer os números. O que eu fiz? Cancelei as minhas férias e voltei imediatamente para cuidar da cidade. Você que está me ouvindo sabe o trabalho que nós tivemos na pandemia. Sabe o reconhecimento que Florianópolis teve. O Instituto Social Votorantim, um dos que tem maior credibilidade no país, apontou a gestão de Florianópolis como a melhor da pandemia. Eu não descansei um único dia. E naquela época, que foi no início de 2021, eu não tinha nenhum decreto de fechamento. Quem tinha os decretos era o governador Moisés, que, buscando inverdades, tenta jogar a responsabilidade sobre mim. Naquela época, nós seguíamos os decretos estaduais. Então, eu não mandei fechar nada. Nós estávamos vivendo um bom momento da pandemia. Infelizmente, teve variações que voltou. Tomei a minha responsabilidade de voltar imediatamente, assumi a liderança, que, por sinal, eu nunca me escondi. Quando deu uma chuva e destruía a cidade, eu era a primeira a estar. Quando tinha o primeiro, eu era a primeira. Nunca deixei de dar uma entrevista para um jornalista, de enfrentar o que tinha que fazer. Nunca me escondi. Sou um político de atitude e vou continuar tendo atitude como tive na pandemia. Medidas duras, medidas difíceis, mas que salvaram vidas e também retomaram a economia. Se você perceber, depois de muita luta da retomada econômica, qualificando, dando o programa Juro Zero Floripa para as empresas e microempreendedores, em 2021, depois de muitos anos, pela primeira vez, Florianópolis foi a cidade que mais empregou em Santa Catarina. Nós cuidamos da vida e da saúde das pessoas, cuidamos da economia e dos empregos e mostramos que era possível fazer. Então, de pandemia, eu posso falar com a autoridade porque me dediquei muito. O senhor é do União Brasil, que tem uma candidata à presidência da República, Soraya Tronic. O senhor não apoia a Soraya Tronic? Não apoio, isso foi muito claro pelo partido. O partido liberou nos estados para que pudesse fazer a sua opção. Eu já votei no presidente Bolsonaro, vou votar no presidente Bolsonaro, faço campanha para ele, mas não coloco a bandeira do Bolsonaro no meu rosto tampando quem eu sou. Tem muita gente fazendo isso. Bota a bandeira, vota só no meu número e não interessa quem eu sou. Nós já erramos isso uma vez. E logo começou o governo, traiu o Bolsonaro, o governador Moisés, se posicionou contra ele, fechou as portas para Santa Catarina. Eu não. Eu vou apoiar o presidente Bolsonaro, mas estou aqui apresentando as minhas propostas, mostrando o que eu posso fazer, trazendo a minha experiência administrativa e mostrando que verdadeiramente eu quero que você vote em mim, não porque eu voto no Bolsonaro, mas porque eu posso ser o melhor governador para Santa Catarina. E o meu compromisso vai ser de muito trabalho, de muita dedicação. Por isso tenho essa liberdade para fazer essa declaração de voto e esse apoio na eleição. Candidato, o senhor é jovem, o seu vice também é jovem e tudo indica uma administração inovadora, uma administração
jovem. Mas o senhor também é sustentado por uma velha política, que está lhe acompanhando nessa campanha, nessa coligação. Quem será Jean Loureiro no governo do Estado? O jovem Jean inovador ou ligado a essa velha política, caso eleito? Bom, se você observar como foi a minha administração em Florianópolis, vai ver que foi totalmente inovadora, foi realizadora, teve capacidade de transformar Florianópolis. Vou repetir o mesmo trabalho. Muito dinamismo, muito trabalho, muita atuação, muita capacidade de governar, uma administração de resultados, com pessoas qualificadas e totalmente inovadora. A gente quer fazer um Estado diferente. Por isso, se você tiver confiança em mim, nós vamos transformar Santa Catarina. Tem muito a fazer e eu estou preparado e com disposição para isso. Em 9 segundos, o que o senhor diria? Eu queria dizer que se você me der 4 anos, apenas 4 anos, eu transformo Santa Catarina. Peço o seu voto e bora trabalhar. Obrigado, candidato, e boa sorte para o senhor. Obrigado, Paulo.